Milionário pagou $5.000 à empregada para um jantar. Foi assim que tudo começou. Não com amor, não com gentileza, não com um convite, mas com uma proposta fria, objetiva, calculada. Richard Hale sempre acreditou que o mundo funcionava dessa forma. Tudo tinha um preço. Tudo era negociável. Tudo podia ser resolvido com dinheiro suficiente. Ele não nasceu rico, mas construiu fortuna rápido demais para aprender limites. Ainda jovem, descobriu que influência abria portas que talento jamais abriria sozinho. Aprendeu a falar pouco, observar muito e nunca demonstrar fraqueza. Aos 48 anos, Richard era dono de empresas, imóveis, contatos poderosos e uma reputação impecável, pelo menos em público. Naquele ano, o tradicional jantar de gala seria mais importante do que nunca. Investidores internacionais, políticos influentes, famílias que decidiam destinos com um aperto de mão. E Richard não podia aparecer sozinho. O divórcio recente ainda ecoava como sussurro venenoso entre os círculos sociais. Solidão, naquele ambiente, não era vista como fase, era vista como falha. Naquela manhã, ao atravessar a mansão silenciosa, Richard ouviu o som familiar do pano sendo torcido. Parou no corredor. Helena estava ajoelhada no chão, limpando o mármore branco com movimentos cuidadosos. Cabelo preso, rosto sério, nenhum acessório além do necessário. Ela trabalhava ali havia 3 anos. 3 anos sendo pontual, 3 anos sendo discreta, 3 anos sendo invisível. Richard raramente falava com ela além do essencial, não por desprezo consciente, mas porque nunca sentira necessidade. Pessoas como Helena faziam parte da paisagem. Helena, chamou sem elevar a voz. Ela se levantou rapidamente. Pois não, senhor. Richard observou por um instante. Não viu história, não viu passado, viu conveniência. Tenho um compromisso esta noite. Um jantar de gala, disse. Preciso que você me acompanhe. Ela franziu a testa confusa. Acompanhar como? Como minha convidada, respondeu ele. Nada além disso. O silêncio se estendeu. Eu pago $5.000. As palavras caíram pesadas. Helena sentiu o coração acelerar. $5.000 não eram apenas dinheiro, eram meses de aluguel, eram contas atrasadas, eram remédios para a mãe que vivia com dores constantes depois de uma vida inteira limpando casas. Eu não pertenço a esse lugar, disse ela quase sem voz. Richard suspirou. Justamente por isso ninguém vai esperar nada de você, respondeu. Basta sorrir, não falar demais, não causar desconforto. Ele virou-se e saiu, como quem encerra um assunto irrelevante. Helena permaneceu parada, sentia vergonha, mas também sentia medo. Medo de recusar, medo de perder o emprego, medo de continuar presa à mesma vida sem saída. Aceitou, não por ambição, mas por sobrevivência. À tarde, uma equipe chegou à mansão. Vestido caro, sapatos delicados, cabelo e maquiagem. Helena se olhou no espelho. A mulher refletida parecia outra. Mas os olhos continuavam os mesmos. Olhos de quem sabia que aquele lugar não lhe pertencia. No carro, Richard revisava mentalmente conversas e estratégias. Helena observava a cidade pela janela. Apenas lembre, disse ele, você está ali comigo, não por você. Ela assentiu. O salão do gala parecia um palácio moderno. Luzes suaves, cristais, perfume caro no ar. Assim que entraram, os olhares começaram. Primeiro curiosidade, depois julgamento. Quem era aquela mulher ao lado de Richard Hale? Helena sentiu o peso dos olhos. Sentiu-se examinada, comparada, classificada. Conversas diminuíam quando passavam. Sorrisos surgiam, mas não se sustentavam. Durante o jantar, perguntas vinham disfarçadas de gentileza. Como vocês se conheceram? Há quanto tempo estão juntos? Richard respondia com evasivas. Helena sorria em silêncio.
Até que uma mulher elegante inclinou-se e perguntou, sem sequer olhar para Helena: "Ela trabalha com você?" Richard hesitou. "Sim, de certa forma." O sorriso da mulher foi breve. Satisfeito. Helena sentiu o rosto queimar. Naquele instante, entendeu. Ela não era convidada, não era companhia, era um acessório. E algo começou a se mover dentro dela. Algo antigo, algo cansado de aceitar. O anfitrião levantou-se, batendo levemente na taça. "Senhoras e senhores, teremos agora algumas palavras." Richard levantou-se sob aplausos. Começou a falar sobre esforço, sobre oportunidades, sobre responsabilidade social. Cada palavra parecia correta e vazia. Helena lembrava da mãe curvada, das humilhações engolidas, dos silêncios obrigatórios. Foi então que alguém interrompeu. "Richard", disse um homem em tom leve, "sua acompanhante também faz parte dessas iniciativas sociais?" Risos contidos. Richard ficou em silêncio. E aquele silêncio foi a resposta. Helena sentiu algo se romper. Levantou-se. A cadeira fez barulho. Caminhou até o palco. Pegou o microfone. "Eu não faço parte de nenhum projeto social", disse. "Eu faço parte da parte que vocês fingem não enxergar." O salão congelou. "Estou aqui porque me pagaram $5.000 para parecer algo que eu não sou." Murmúrios surgiram. "Mas dignidade não tem preço", continuou. "Respeito não se compra." Ela devolveu o microfone. Saiu. Naquela noite, o dinheiro perdeu a voz. E o silêncio nunca mais foi o mesmo. Se você está acompanhando essa história até aqui, se inscreva no canal. Ela ainda está longe de terminar. A saída de Helena do salão não foi dramática aos olhos de quem estava acostumado a grandes espetáculos. Ela não gritou, não chorou, não correu. Apenas foi embora. E ainda assim, aquele gesto simples causou mais desconforto do que qualquer escândalo público. Richard permaneceu parado por alguns segundos após ela desaparecer pela porta principal. O salão retomou o som aos poucos. Primeiro cochichos, depois risadas nervosas. Por fim, conversas forçadas, como se todos tentassem fingir que nada havia acontecido. O anfitrião tentou retomar o controle do evento. "Bem", disse ele, ajeitando o microfone, "sigamos com o jantar." Mas ninguém seguiu. Os convidados olhavam uns para os outros, avaliando riscos. Naquele ambiente, não se tratava de empatia. Tratava-se de imagem. Quem estava do lado certo da história? Quem precisava se afastar rapidamente? Richard voltou para a mesa sentindo algo estranho no peito. Não era raiva, não era vergonha completa, era a sensação incômoda de ter sido exposto. Pela primeira vez, não como empresário, mas como homem. Alguns convidados se aproximaram. "Situação delicada", disse um deles em tom baixo. "Essas pessoas às vezes não sabem se comportar." Richard assentiu por reflexo, mas algo dentro dele não concordava. Outro convidado tentou amenizar. Ela exagerou. "Você foi generoso." Richard não respondeu. As palavras de Helena ainda ecoavam. "Dinheiro não compra silêncio." No carro, o trajeto de volta pareceu mais longo que o habitual. A cidade passava pela janela, indiferente. Richard tentou retomar o controle. "Amanhã o valor estará disponível", disse, sem olhar para ela. Helena permaneceu em silêncio. Quando o carro parou em frente à mansão, ela abriu a porta. "Não quero o dinheiro", disse. Richard franziu a testa. "Como assim?" Ela respirou fundo. "Porque aceitar agora seria concordar com tudo o que aconteceu. E eu não concordo." Ele tentou responder, mas ela já havia descido. "Use esse dinheiro para comprar algo que você perdeu", completou. "Se ainda souber o que é." Ela se afastou sem olhar para trás. Naquela noite, Richard não conseguiu dormir. A mansão parecia grande demais, vazia demais. Cada corredor silencioso parecia acusá-lo. Na manhã seguinte, algo incomum aconteceu. Helena não apareceu.
O café não estava pronto no horário habitual. A casa não tinha o mesmo cheiro, o silêncio era diferente. Richard sentiu irritação primeiro. Depois, algo mais profundo. Ausência. Ao longo da semana, a repercussão começou. Vídeos gravados por convidados circularam nas redes sociais. Cortes fora de contexto. Comentários agressivos. Alguns diziam que Helena havia sido ingrata. Outros a chamavam de oportunista. Mas muitos enxergaram algo diferente. Coragem. O nome de Richard passou a ser citado em discussões que ele sempre evitara. Abuso de poder, desigualdade, silêncio comprado. Empresas começaram a ligar menos. Alguns compromissos foram cancelados por agenda. Nada explícito, nada direto. Mas Richard conhecia bem aquele jogo. Era o início do afastamento. Enquanto isso, Helena tentava retomar a própria rotina. Conseguiu trabalho temporário em um pequeno centro comunitário. Organizava doações. Cuidava de crianças enquanto as mães buscavam um emprego. Não contou sua história. Não queria ser conhecida por isso, mas alguém reconheceu seu rosto. Você é a mulher do jantar, disse uma voluntária. Helena apenas assentiu. Eu teria feito o mesmo, disse a mulher, mas não teria tido coragem. Essas palavras ficaram com ela. No centro, Helena sentia algo que não sentia havia muito tempo: pertencimento. Ninguém ali a olhava como acessório. Ninguém esperava silêncio em troca de favores. Do outro lado da cidade, Richard sentia o oposto. Funcionárias pediam demissão. Outras não duravam dias. A mansão começava a se deteriorar. Não fisicamente, mas simbolicamente. Richard percebeu que não sabia fazer coisas básicas. Não sabia preparar o próprio café. Não sabia organizar a casa. Nunca precisou. E pela primeira vez isso o incomodou. Ele começou a pensar em Helena, não como empregada, mas como alguém que via o mundo de um lugar que ele nunca visitara. Pensava no olhar dela no palco. Não havia ódio, havia limite. Na sexta-feira, Richard tomou uma decisão impulsiva. Mandou investigar onde Helena estava trabalhando. Quando encontrou o endereço, não avisou. Foi até lá sozinho. O centro comunitário era simples. Prédio antigo, paredes descascadas, cheio de vozes. Assim que entrou, os olhares se voltaram para ele. Não por admiração, mas por alerta. Helena ouviu do outro lado da sala. "O que você quer aqui?" perguntou sem suavizar o tom. "Conversar", respondeu. "Aqui não é lugar para acordos", disse ela. "Nem para pedidos de desculpa vazios." "Eu sei", respondeu ele, "mas precisava te ouvir." Ela cruzou os braços. "Pessoas como você nunca escutam. Apenas esperam a vez de falar." Ele permaneceu em silêncio. "Volte amanhã", disse ela depois de alguns segundos. "Se ainda quiser ajudar, sem ser visto, sem ser anunciado." Richard assentiu. Saiu dali sentindo algo novo. Não era alívio, era desconforto. Mas, pela primeira vez, não tentou fugir dele. Se você está acompanhando essa história até aqui, escreve nos comentários de que cidade você está assistindo. Essas histórias cruzam lugares diferentes, mas falam da mesma coisa: escolhas. E se essa história está te prendendo, se inscreva no canal. Ela ainda está longe do fim. Richard voltou ao centro comunitário no dia seguinte, antes do horário combinado. Não avisou. Não trouxe ninguém. Chegou a pé. Vestia roupas simples, quase desconfortáveis para alguém acostumado a ternos sob medida. Quando entrou, ninguém o reconheceu imediatamente. E aquilo estranhamente foi um alívio. Deram-lhe tarefas simples: separar alimentos, carregar caixas, limpar um depósito pequeno nos fundos. Nenhuma pergunta sobre quem ele era. Nenhuma reverência, nenhuma tentativa de agradar. O suor escorreu pela testa. As mãos ficaram ásperas. Horas depois,
Percebeu algo que nunca havia sentido trabalhando em um escritório luxuoso: cansaço real. Não o cansaço mental de reuniões intermináveis, mas o cansaço do corpo. E junto com ele, algo parecido com humildade. Helena observava de longe, não confiava. Ainda não. Já tinha visto homens ricos se aproximarem de projetos sociais apenas para limpar a imagem. Ela não permitiria que aquilo virasse palco. Mesmo assim, Richard voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Não pedia reconhecimento, não tentava explicar nada, apenas fazia. Com o passar das semanas, as consequências externas começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Os jornais passaram a citar o nome dele com cautela, não como exemplo de sucesso, mas como caso problemático. Antigos parceiros cancelaram encontros, convites para eventos desapareceram. Um investidor ligou apenas para avisar que precisava se afastar por enquanto. Richard entendeu o recado. O mundo que sempre o sustentou começava a fechar as portas. Em casa, a solidão se tornava quase física. A mansão parecia ecoar memórias. Cada objeto lembrava privilégios que ele nunca questionara. Pela primeira vez, sentou-se à mesa sozinho e não conseguiu comer. Enquanto isso, Helena também enfrentava mudanças. Pessoas começaram a reconhecê-la na rua. Algumas a cumprimentavam, outras a julgavam. "Você perdeu uma oportunidade", disseram. Poderia ter ficado rica. Ela ouvia sem discutir, porque sabia que o preço teria sido maior. No centro comunitário, mulheres passaram a se abrir com ela. Histórias de abuso, de humilhações silenciosas, de trabalhos aceitos por medo. Helena escutava tudo com atenção. Sentia responsabilidade. Não queria ser símbolo, mas entendia que sua voz agora representava outras. Richard começou a ouvir essas histórias também, não porque perguntava, mas porque finalmente estava presente. Cada relato era um espelho desconfortável. Ele percebeu que nunca precisou levantar a voz para machucar alguém. Bastava o silêncio, a indiferença, o poder implícito. Numa tarde, um antigo sócio apareceu no centro. Terno caro, relógio chamativo. "Precisamos conversar", disse, puxando Richard para o lado. "Aqui não", respondeu ele. O homem sorriu com desprezo. "Você está jogando sua vida fora. Esse teatro social não vai te salvar." Colocou um envelope na mesa. Dentro, um contrato. Dinheiro suficiente para apagar tudo, para comprar silêncio, para desacreditar Helena. "Basta dizer que foi um exagero", completou. "Que você foi mal interpretado." Richard segurou o envelope, sentiu o peso real do papel. Não era apenas dinheiro. Era a chance de voltar ao antigo mundo. Passou a noite em claro. Pensou no palco do gala, no microfone, na voz firme de Helena. Na manhã seguinte, devolveu o envelope. "Não", disse. O sócio riu. "Você vai se arrepender." E ele se arrependeu. Processos começaram a surgir. Contas foram bloqueadas. Perdas financeiras se acumularam. Mas algo inesperado aconteceu. Outras pessoas começaram a falar. Empregadas, assistentes, funcionários antigos, histórias semelhantes, padrões claros. O caso deixou de ser isolado, virou sistema. Helena foi convidada para falar em um evento sobre dignidade no trabalho. Pensou em recusar, mas aceitou, não por vaidade, por necessidade. No palco falou com simplicidade. "Eu não sou corajosa", disse. "Só cansei de fingir que não sentia nada." O público ficou em silêncio. Nos bastidores, Richard ouviu tudo. Não aplaudiu, não se aproximou. Entendeu que aquele momento não era sobre ele. Depois se encontraram. "Eu fiz isso por mim", disse Helena. "Eu sei", respondeu ele. "E aprendi mais do que em qualquer conselho de administração." O tempo passou. Richard vendeu propriedades, mudou de vida, começou a ensinar educação financeira básica em comunidades. Helena coordenava projetos, sem holofotes.
sem precisar provar nada. Às vezes caminhavam juntos, às vezes não, sem dependência, sem promessas, mas com respeito. O mundo continuava desigual, mas aquela história estava longe de terminar, porque ainda faltava o momento mais difícil, o confronto final, a escolha que definiria tudo. Se essa história está fazendo sentido para você, se inscreva no canal. Histórias assim só continuam porque alguém escolhe ouvir até o fim. E escreve nos comentários de que cidade você está assistindo. O confronto final não aconteceu em um palco iluminado. Não houve música dramática, não houve aplausos, não houve plateia preparada para reagir. A decisão mais difícil da vida de Richard aconteceu em silêncio, numa manhã comum. O telefone tocou cedo. Era o último grande banco com o qual ele ainda mantinha relação. Precisamos resolver sua situação, disse a voz do outro lado. Há investidores pressionando. Se você aceitar fazer uma declaração pública, tudo pode ser contido. Richard já sabia o que vinha a seguir. Uma retratação, continuou o homem. Nada agressivo. Apenas dizer que tudo foi mal interpretado. Que houve exagero emocional. Richard olhou pela janela. O dia estava claro. Pessoas caminhavam para o trabalho. A vida seguia. E Helena? Perguntou. Houve um breve silêncio. Ela não precisa ser mencionada. Richard desligou sem responder. Sentou-se à mesa vazia da cozinha. Lembrou-se da primeira vez que viu Helena naquela casa. Sempre discreta, sempre respeitosa. Lembrou-se do microfone, da voz firme, da escolha. Pegou o celular e começou a escrever. Não um comunicado corporativo, não uma nota fria. Escreveu como homem, assumiu tudo, nomeou práticas, explicou como o poder silencia. Como o dinheiro acostuma pessoas a não enxergar gente. Não poupou a si mesmo, publicou. O impacto foi imediato. Empresas romperam relações definitivamente. Amigos desapareceram. Alguns o chamaram de louco. Mas algo maior aconteceu. Outras denúncias surgiram. Outras histórias ganharam voz. O que começou como um jantar virou um espelho. E o país inteiro passou a se olhar nele. Helena acompanhava tudo à distância. Não comemorava. Não sentia prazer na queda de ninguém. Sentia peso. Porque toda transformação cobra um preço. Ela passou a ser procurada com insistência. Entrevistas, convites, propostas, recusou quase todas, até aceitar falar em um grande encontro nacional sobre trabalho e dignidade. Naquela noite, o auditório estava cheio. Helena subiu ao palco sozinha, sem glamour, sem maquiagem exagerada, sem promessas. Eu não vim aqui para ensinar ninguém, começou. Vim contar o que acontece quando a gente aceita ser invisível por tempo demais. Falou da mãe, do medo, do silêncio. O problema não é o dinheiro, disse. É quando ele faz alguém acreditar que pode comprar pessoas. O público permaneceu em silêncio, porque todos sabiam que não era uma acusação distante. Era um reflexo. Nos bastidores, Richard ouviu cada palavra, sentiu orgulho, mas também humildade. Quando se encontraram, não houve abraços exagerados. Aquela noite mudou minha vida, disse Helena. Não porque fui ouvida, mas porque parei de ter medo. Richard assentiu. Aquela noite destruiu a minha, respondeu, mas salvou algo que eu nem sabia que existia. Consciência, disse ela. Meses depois, Richard já não era milionário. Morava em um apartamento simples, dava aulas gratuitas, vivia com menos. Helena coordenava projetos sociais, ajudava outras mulheres a se reconhecerem. Eles se viam às vezes, conversavam, respeitavam o espaço um do outro, sem romance forçado, sem final de conto de fadas. Porque algumas histórias não são sobre amor romântico. São sobre dignidade. E naquela noite, quando $5.000 foram oferecidos para comprar silêncio,
uma mulher escolheu falar, e um homem escolheu ouvir. O mundo não mudou completamente, mas duas vidas mudaram para sempre. E às vezes, isso já é o começo de tudo. Se essa história te tocou, se fez você refletir, se sentir ou enxergar algo diferente, se inscreva no canal. Aqui, histórias existem para lembrar que ninguém é pequeno demais para mudar uma realidade. E escreve nos comentários de que cidade você está assistindo, porque talvez, sem saber, você também esteja vivendo o início da sua própria virada.